Vamos falar de Vasco. Vamos falar, hoje teve mais um treino no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Vamos falar também, a diretoria tenta rescindir amigavelmente o contrato com o Jander, aquele contratado que teve ok do Felipe e do Pedrinho. Vamos falar também sobre Larissa Ferrari, a ex-amante do Dimitri Paetro, fez um boletim de ocorrência contra o Souza por uma declaração que ele deu sobre ela no podcast. Vamos falar também, já virando o clássico contra o Fluminense, e uma recordação aí de uma entrevista que o Pedrinho deu à TNT, falando sobre o Lorde Augusto. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E sábado às 6h30 da noite a bola rola. E como rola no Maracanã, estaremos lá. Fluminense e Vasco é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esperamos uma segunda vitória seguida, que o Vasco aí suba na tabela de classificação, dependendo dos outros resultados, chegue perto do top 8, que o Pedrinho diz. Acreditar que esse elenco tem o potencial de chegar. Bom, depois vencer nos pênaltis, né? Empatar no tempo normal e superar o Operário nos pênaltis por 7-6 pela Copa do Brasil. O elenco do Vasco se representou nessa quarta-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, visando já o clássico de sábado contra o Fluminense no Maracanã. E mais um treino mais regenerativos, sempre é assim, depois dos jogos, mais exercícios, algum trabalho com bola. E quem não foi a campo que fez um treino para valer com bola. Mas a tendência é que o técnico Fernando Diniz mantenha a base do time que vem jogando. A única alteração deve ser em relação ao Felipe Coutinho, que está suspenso, foi expulso contra o Fortaleza. E teoricamente o Dimitri Paetro é o substituto. Mas como ele vem de lesão, não deve iniciar jogando. Será que será o Lorde Augusto depois daquilo que ele fez ontem? Bom, nós vamos ver, né? Tem ainda quarta, quinta e sexta para o Fernando Diniz definir o substituto do Felipe Coutinho. Caso o Paetro em si jogando, ele não vai aguentar, vindo de lesão, não vai aguentar os 90 minutos e deve ser substituído no decorrer da partida. Mas as políticas geralmente quando vence uma lesão grave, sempre lesão no joelho, requer um cuidado, né? Então deve ficar no banco e entra nos minutos finais da partida. Agora, ontem o Fernando Diniz falou que não conhece muito bem o Garré, então eu acho que ele corre muito por fora. A tendência é que seja o Lorde. Meu Deus do céu. Depois de falar do Lorde, vamos lembrar aí uma declaração que o presidente Pedrinho deu há algum tempo atrás, já tem uns 2, 3 meses atrás, a TNT, a nossa Aline, e gastaram um beijo, parabéns à mamãe Aline, gastaram, e na época ela questionou a ele sobre o Lorde Augusto, e olha que ele falou do Augusto. Sim, o Lloyd é um jogador que a gente tinha carência, né, no elenco, um jogador de velocidade, de lado. Ele é muito bom jogador,
mapeado, obviamente, pela análise de desempenho, de scout. E aí... Uma coisa que chama a atenção, o que até falou sobre o Lorde, no podcast, do Banja, que além daquela informação que a gente sabe que o Lorde Augusto de outros clubes sempre foi a 0,800 no Vasco. O Vasco teve que desembolsar 15 milhões por ele. Além disso, que foi a única contratação que o Marcelo, então, diretor de futebol, agora Marcelo Santana, foi até a Turquia para trazer o Lorde Augusto. Assim como se fosse um craque, um gênio da bola. E ele foi monitorado. Eu não quero imaginar se não fosse. Bom, o Vasco negocia uma rescisão amigável com o atacante chileno Jean David, que foi contratado por esta diretoria com um aval do Felipe, diretor de futebol. Não sei porque o Felipe ainda continua. Não, a gente sabe, é amigo do Pedrinho, mas em termos de competência a gente não sabe porque está no Vasco. E do próprio Pedrinho. Inclusive o Pedrinho já deu declaração na época que não tinha como ele não ser bom, porque ele era da seleção chilena. Fora, na Copa 62, que o Brasil foi campeão, que o Chile foi sede daquele Mundial, que o Chile chegou às semifinais, foi eliminado pelo Brasil com o gol do Garrincha. Qual é a relevância do Chile no futebol mundial? Não estou falando da América do Sul, no futebol mundial. Bom, mas o Pedrinho esbanjava. Cara, não dá seleção chilena. E é engraçado que eu não lembro do Jean David na Copa América, pelo menos não lembro. Bom, o Vasco tenta aí com a staff de jogador uma rescisão amigável. Vamos ver como será se o Vasco terá êxito, como teve o Souza, como teve o Capaz. Capaz era óbvio que ia acontecer, até porque o Felipe falava abertamente que não gostava de jogar. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E a tal Larissa Ferrari, advogada, Larissa Ferrari, bom, ela era amante do Dimitri Payet, todo mundo já sabe disso, né? Inclusive, ela fez B.O. contra o francês, dizendo com os tapas que ela levava durante o sexo, como violência doméstica, e ela fez um B.O. contra o ex-volante Souza, que ele foi entrevistado no podcast, né, que ele falou sobre o relacionamento entre o Payet e a Larissa, que o elenco todo do Vasco sabia esse pula-cerca do Payet, e que o elenco do Vasco achava graça, matava o elenco de rico. Eu não sei se o Dimitri Payet entrava em detalhes durante o ato sexual dos dois, da transa dos dois, mas que ele falou que o que o Payet se referia, matava o elenco de riso, e ele entrou e fez um B.O. contra o Souza. Foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência contra o ex-jogador do Vasco. Bom, chegou bem. Tirei as suas próprias conclusões. Bom, ele foi questionado, ele respondeu, e eu particularmente não entendi todo o B.O. Mas vamos
ver o que dá. Provavelmente o Souza será chamado, terá que explicar sobre isso. Vamos aguardar cenas dos próximos campos. E como eu falei, um dia depois, né, que o Zé apresentou, vamos aguardar agora quem será o substituto do Felipe Coutinho lá no clássico contra o Fluminense. E era um jogo, além da rivalidade, né, até ingrediente, né, do Fernando Diniz, que foi vencedor no Fluminense, foi campeão da Libertadores no Fluminense, vai enfrentar o seu ex-clube. E aquela coisa do Fluminense se querer ser Vasco, tomou lado que o Vasco conseguiu no campo, por ter sido o primeiro campeão do Maracanã, escolheu o lado direito, né, nas cabines de rádio, e quando o Fluminense entrou na concessão com o Flamengo, pegou esse lado. Então, mas só por isso só já deveria os jogadores estarem mordidos sempre quando enfrentar o Fluminense. Mas olha, entre os torcedores, paz. Rivalidade só quando começa e deveria terminar quando termina o jogo. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.